Meus amados irmãos, um bom dia, recebam todos a paz do Senhor. E hoje entramos no 6º dia de exposição do livro de Levítico. Estaremos expondo hoje o capítulo 16, o 17 e o 18. Com vocês o professor José da Hora. Em Levítico 16, do verso 1 ao 4, o grande dia da expiação. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá as túnicas sagradas de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Do verso 5 ao 14, a oferta pelo pecado. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça no incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Do verso 15 ao 19, o sangue atrás do véu. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido seu pecado, fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois de fizer propiciação por si mesmo e por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Do verso 20 ao 28, oferta pelo pecado da nação. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as suas iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode.
Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel levará as suas roupas e se banhará com a água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Do 29 ao 34, dia de descanso. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso. Quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote, fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho, e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas, e tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. No capítulo 17, do verso 1 ao 9, instruções a respeito do sacrifício. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas que o Senhor ordenou qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento, e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue, derramou sangue e será eliminado no meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para suas gerações. Digam-lhes: todo o israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Do verso 10 ao 16, a proibição de comer sangue. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei no meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente.
qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar as suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Em Levítico 18, do verso 1 ao 5, advertência contra os costumes idólatras. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Do verso 6 ao 18, a relação entre parentes é proibida. Ninguém poderá se aproximar de um parente próximo para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, tenha ela nascido da mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Isso desonraria você mesmo. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, ela é parente próximo da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher, para com ela se envolver sexualmente, ela é a sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã de sua mãe, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Do verso 19 ao 23, práticas repugnantes. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Essa eu vou repetir. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Do verso 24 ao 29, não se contamine. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês.
até a terra ficou contaminada. Eu castiguei a sua iniquidade e a terra vomitou seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas as abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer algumas dessas abominações, aqueles que assim procedem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Levítico 16, vemos as regras referentes aos sacrifícios de expiação anual, ou o dia da expiação. Somente nesse dia, Arão e os sumos sacerdotes que o sucederam podiam entrar no lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Mas antes, eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, antes de se apresentar diante do Senhor para representar o povo. O sumo sacerdote deveria separar 2 bodes e sacrificá-los ao Senhor. O sentido é bastante simples. O primeiro morreria pelos pecados e o segundo os expiava. Um representava a culpa e o outro o perdão. Este era o dia mais importante dos israelitas no ano, pois sendo o sacrifício aceito, eles teriam mais um ano de paz com Deus, o que refletia diretamente em suas vidas, nas colheitas, na saúde e na paz da comunidade como um todo. Na cruz, o Senhor Jesus ofereceu um sacrifício mais nobre e superior, pois não tendo a necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo, ele apresentou sua própria vida como oferta de holocausto, pela culpa e ofertas pacíficas a Deus, em nosso favor. Enquanto o sumo sacerdote apresentava todos os anos sacrifícios por si mesmo e pelo povo, Jesus ofereceu um sacrifício definitivo por toda a humanidade, sendo o Redentor dos que se arrependem e creem. Já no capítulo 17, vemos as regras referentes à morte dos animais. O povo estava proibido de derramar sangue dos animais de maneira imprópria, sem propósito. Só lhes era permitido tirar a vida dos animais em casos de sacrifício ao Senhor, que deveriam ser validados junto ao tabernáculo. Ou seja, os israelitas estavam proibidos de oferecer sacrifícios por conta própria em qualquer lugar. Com isso, o Senhor estabelecia regras que mantinham a organização e a santidade dos atos, além de proteger a vida dos animais. Em casos de caça para alimento, o sangue dos animais deveria ser coberto com areia para preservar o valor e a dignidade da vida. Por fim, o Senhor apresenta a proibição para comer o sangue, pois nele estava a vida do animal. A única recomendação cerimonial que foi repassada para a nova aliança em Jesus. Atos 15:19. Muitos cristãos acham que esta é uma regra fútil, mas particularmente falando, prefiro ficar com as recomendações dos apóstolos do Senhor e com a santa palavra de Deus. Não acredito que tenhamos a possibilidade de negociar sobre o que devemos obedecer. No capítulo 18, vemos as regras relacionadas aos casamentos ilícitos, por exemplo, entre irmãos, pais e filhos, pais e cônjuge dos filhos, com animais e com as pessoas do mesmo sexo. Estavam proibidos e são validadas ainda hoje para as regras familiares da igreja. Portanto, o modelo de casamento que agrada a Deus é realizado entre um homem e uma mulher, sem que estes tenham grau de parentesco como apresentados neste capítulo. Muitas pessoas se perguntam se isso é válido ainda hoje, porque as demais regras não são? É preciso observar o motivo de Deus por trás de cada proibição.
Ao fazer isso, entendemos perfeitamente porque uns valem e outros não. No que se refere às leis sanitárias, elas não são mais seguidas porque a evolução humana foi capaz de superar as limitações impostas pela ingestão dos alimentos ou para a imunização das contaminações. No caso das regras de relacionamento, elas continuam válidas porque continuam sendo o objetivo de Deus, que a raça humana se prolifere por meios naturais, onde o sexo segue o princípio da satisfação. Relações homossexuais com animais e entre parentes fere o princípio da santidade de Deus, pois os órgãos e o corpo são agredidos e obrigados a seguir determinações para as quais não foram criadas, como por exemplo o ânus. Ele é um órgão excretor e não genitália. O sexo entre parentes fere a humanidade e causa diversos distúrbios na sociedade, além de diversas consequências de saúde para os filhos dessas relações. Portanto, ao ler a Bíblia, é preciso orar a Deus em busca de um espírito sensível para compreender suas intenções por trás dos textos. E com essas palavras eu finalizo o dia de hoje, querendo Deus vos abençoar. Fiquem com Deus, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.